Olá, estamos de volta para mais uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2012. A próxima questão que nós vamos resolver é a questão de número 71 do caderno correspondente à prova branca. A questão 71 diz o seguinte: suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Você tem aí várias palavras-chave: região plana, chuvosa, ventos constantes, poucos recursos hídricos e pobre em combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, qual a matriz energética de menor impacto ambiental e riscos ambientais é baseada na energia, né? Qual é a matriz energética que você vai escolher e qual é a energia que vai estar envolvida nessa matriz. Aí você tem as seguintes opções. A energia dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Com certeza esse item foi marcado por muitos alunos. Biocombustíveis é moda, né? São menos poluentes do que os combustíveis fósseis, sem dúvida. Na verdade, os biocombustíveis, como por exemplo o biodiesel e o etanol, eles também, quando são queimados, eles liberam CO2, portanto, eles colaboram também para o efeito estufa. Só que como para produzir os biocombustíveis, você tem que plantar, no caso do Brasil, para produzir etanol, a cana de açúcar, para produzir o biodiesel, a mamona ou a soja, você, através do processo de fotossíntese, que captura CO2, converte o CO2 e a água em glicose e oxigênio, você tem aí ao mesmo tempo que a combustão libera gás carbônico, a fotossíntese consome esse gás carbônico, desculpem. E aí você tem o que se chama de carbono zero. Na verdade não é carbono zero, porque indo para as contas direitinho, acaba produzindo mais do que consumindo. Mas sem dúvida isso é muito melhor do que um combustível fóssil, como carvão mineral ou os derivados do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, porque eles apenas liberam CO2, não consomem CO2 da atmosfera. Ok? Então muita gente marcou esse item. Alexandre, onde é que está o erro? Por que nós não implantaríamos os biocombustíveis nesse local? Ora, poucos recursos hídricos. Se você tem poucos recursos hídricos, você não tem como plantar soja para produzir, por exemplo, biodiesel, ou cana-de-açúcar para produzir etanol. Você tem poucos recursos hídricos. Então, você tem limitações para a agricultura, ok? Então, não temos aí esse item como resposta. Não é a melhor fonte energética para esse local, para esse país. Energia solar. A energia solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. Baixo custo, isso hoje é mais verdadeiro do que antes. A energia solar já foi muito mais cara. Hoje em dia ela já é muito mais barata do que antes, ok? São novas tecnologias que estão envolvidas e realmente ela é bem mais barata. Então esse baixo custo hoje é relativo. Mas esse país não tem condições favoráveis à sua implantação porque nós temos chuvas constantes. A energia eólica, a energia solar, desculpem, o ideal é que sejam dias ensolarados, né, para produzir a energia nas células fotovoltaicas que vão converter a energia solar em energia elétrica, ok? Então, o alto custo, que hoje em dia já está bem menor, e as chuvas constantes tornam esse item B falso. Energia nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. Esse ser adequado a locais com menor extensão territorial é correto. Basta você imaginar
com o Japão. O Japão, comparado ao Brasil, é uma pequena ilha, né? E você tem lá o Japão como a energia nuclear, correspondendo a uma grande porcentagem da energia total do país. A França, a Alemanha, alguns países da Europa. Então isso aí seria correto. Mas o menor risco ambiental, principalmente depois do recente acidente no Japão, na cidade de Fukushima, a Alemanha disse que até 2022 vai desativar todos os reatores nucleares do país. Outros países da Europa também saíram fazendo um uníssono, né? A França disse que iria também revisar o seu programa de energia nuclear. Infelizmente, o Brasil disse que não vai rever o seu programa nuclear. Nós temos o vagalume, né? Acende e apaga, Angra 1, Angra 2, e aí a interminável Angra 3 já está aí há vários anos para ser concluída. Então esse item é falso. Hoje a energia nuclear, ela está sendo revista em todo o planeta. Vários países estão revendo os seus programas nucleares, ok? Por causa desse risco ambiental, depois do que aconteceu no Japão, que é um país que tem um rigor enorme na manutenção das suas usinas, e ainda aconteceu o que nós vimos. Imagine países que não têm protocolos tão rígidos de segurança como o Japão. Energia hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. Também está falso. O relevo do país, ele disse que era uma superfície plana. Para você ter energia hidráulica, você tem que ter desnível para gerar uma energia potencial gravitacional. Para você fazer barragens, e aí a energia potencial gravitacional, através das comportas, você tem uma energia cinética associada ao movimento, vai girar as turbinas, energia mecânica, essas turbinas girando dentro de um grande ímã, vai gerar energia elétrica, que ao chegar na sua casa vai se transformar em energia luminosa, né, para iluminar o seu quarto. Se for uma lâmpada incandescente, uma maior parte vai se perder na forma de calor, energia térmica, ok? E aí você tem as conversões da energia. A energia não pode ser destruída, a lei da conservação da energia, primeira lei da termodinâmica, né? A energia pode ser transformada, pode ser convertida em outras modalidades. Até questões de energia e até de conversões de energia sempre são frequentes no Enem. Então, nós temos aí algumas palavras-chave do texto. Nós temos, no item anterior, né, o maior risco ambiental em relação à nuclear, o acidente que ocorreu no Japão. E agora, no item D, nós temos uma região plana e poucos recursos hídricos. Tudo isso faz com que seja praticamente impossível você colocar essa matriz energética, energia hidráulica, né, ou hidroelétrica, ou hidrelétrica, nesse país. Sobrou o item E, que é o item que a gente marca, a energia eólica. Pelas características do país, uma superfície plana, isso favorece a propagação dos ventos por toda a região e por não gerar gases do efeito estufa, nem resíduos de operação. Então, correto, marcamos aí o item E. Quero dizer aqui, chamar a sua atenção, que na verdade nenhuma modalidade de energia tem emissão zero de poluentes se nós considerarmos todas as fases da sua produção. Deixa eu explicar. A energia solar, Alexandre, ela produz poluentes? Produz. Se não produz quando as turbinas, né, já estão instaladas, né, na verdade na energia solar, quando as células fotovoltaicas estão instaladas, mas para produzir essas células fotovoltaicas, a indústria que as produz polui. Então não existe nenhuma modalidade energética com poluição zero, considerando todas as suas etapas. A energia solar não produz poluentes quando está implantada. Na fase de manutenção, né, na fase de produção das células fotovoltaicas, tem emissão de poluentes. Do mesmo jeito a energia eólica, né?
os aerogeradores, quando já estão implantados, eles não emitem poluentes, né? Então, sem resíduos de poluentes na operação. Mas para manutenção daqueles aerogeradores, para a produção, para o transporte, tudo isso tem produção de poluentes, ok? Então, não existe energia 100% limpa, considerando todas as etapas que estão envolvidas na sua produção, implementação, manutenção, etapa industrial, ok? E aí, sem dúvida, o melhor para esse país seria a energia eólica, ok? Ficamos aí com o item E. Visite o nosso site do projeto, comopassarnoenem.com.br, e conheça também o nosso portal, portalepisteme.com.br. Grande abraço, continue vendo aí as próximas resoluções das questões.